Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Fábio Marcelino, instrutor de aviação, e hoje eu gostaria de conversar com você sobre a sincronização interna do magneto. Então, através de conversa com um amigo da aviação, a gente acabou reunindo aí algumas coisas necessárias para tentar simplificar esse assunto. Então, o objetivo desse vídeo é passar para você uma visão geral sobre o processo de sincronização de magnetos, né? Então, aqui eu tenho o magneto, esse é o sincronizador, tem a ligação, a gente vai ver como é a ligação, né? E o que essa ligação tem a ver com a chave de ignição, qual é a posição da chave de ignição durante o processo, né? Então vai ter um momento em que a chave sai da posição off e vai para a posição ambos. Existem questões relacionadas com o posicionamento do pistão dentro do cilindro, e isso tem a ver com o sincronismo. O sincronismo ele é essencial para o funcionamento correto, porque ele indica que a centelha que vai saltar na vela, né, com a energia fornecida pelo magneto, vai saltar no ponto certo. Então a gente vai ver o que está relacionado com isso. Então esse é o sincronizador, ele tem um painel que mostra aqui as luzes, em que momento elas ficam apagadas, em que momento elas ficam acesas com a intensidade máxima, em que momento elas ficam acesas com a intensidade dimerizada, né, reduzida. Então tem um momento em que o som fica amplificado e tem um momento que o som fica um pouco reduzido também, então a gente vai ver qual é o significado disso tudo. Então é importante definir o local apropriado, se vai ser dentro do hangar, né? A questão de velocidade do vento, que não influencia no giro da hélice, a aeronave tem que estar calçada, então vamos ver aqui os primeiros cuidados, né? Calço na aeronave, chave de ignição em off, então isso aqui é a segurança, né? É o que comunica o circuito primário do magneto até a massa. Além disso, a master switch tem que estar em off, então a energia geral da aeronave totalmente desligada. Esses são os primeiros pré-requisitos. E agora a gente passa para a questão da localização do pistão. Então, marcas de referência, elas dependem do tipo de aeronave, né? Depende daquilo que está descrito também no manual para a gente seguir os procedimentos. Então, tem aeronave que vai ter marca de referência de determinação da posição do pistão instalada na caixa de engrenagem de redução. Então, dependendo do modelo, é na caixa de engrenagem de redução, dependendo do modelo, a determinação da posição do pistão, e esse pistão é importante destacar, que é o pistão número 1, pode ser determinado por uma placa de sincronismo, utilizando uma referência no eixo. Pode ser que a gente utilize um indicador da posição do pistão, então a vela é removida e ele é instalado no local da vela para a determinação da posição. Então, quando se gira a hélice, você gira também o eixo do motor e o pistão vai entrar em contato com um braço de arrasto que vai acabar acendendo aqui as luzes desse indicador de posição. Também, dependendo do modelo, a gente tem uma linha divisória. Aquela linha central formada pela junção das duas metades do cárter. Então isso aqui acaba formando uma linha divisória que vai entrar em contato com a referência, né? Então ela se alinha com uma referência que pode estar no flange, né? No flange da hélice. Então a linha de referência se alinha com essa linha divisória cuja referência pode estar no flange da hélice. Então o flange é aquele local de acoplamento onde você iria colocar a hélice, colocar os parafusos e tudo. Então ali eu tenho marcações, logo de imediato essa marcação TC significa ponto morto superior do pistão número 1, e os valores logo ao lado referem-se ao avanço da ignição. Também, dependendo do motor, a linha divisória ela pode estar se alinhando com o volante que fica logo atrás da hélice, aquele volante que fica em contato com o motor de partida. Tem volante que tem a sua referência no próprio motor de partida, então esse TC do ponto morto alto, ele é alinhado a uma referência no motor de partida, isso aqui fica embaixo do motor, né? E alinhado com o TC, é o que você vai ver agora em seguida. O tempo de ignição ele requer o ajuste preciso e cuidadoso. Isso depende da posição que o pistão se encontra no tempo de compressão anterior ao ponto morto superior. Você pode chamar essa linha imaginária aqui, ó, nós estamos chamando de ponto morto superior ou ponto morto alto também, como caso você prefira. Mas apenas para lembrar que a centelha salta geralmente entre 20 a 35 graus antes do ponto morto superior. É esse ajuste que nós vamos conseguir. Essa posição anterior ao ponto morto superior, onde a centelha vai saltar, ela equivale à folga E, que você já deve ter estudado no capítulo do sistema de ignição. Então essa folga E, ela traz as pré-condições para que você tenha a centelha. Então essa aqui é a parte do rotor que tem um ímã permanente, e o ímã fica nessa posição na folga E. A folga E também equivale à abertura do platinado.
E você sabe que a abertura do platinado também gera uma indução do primário no secundário para que você tenha centelha na vela de ignição. Então o prolongamento do eixo do nosso magneto, esse aqui é o magneto, né? Então o prolongamento do eixo do magneto encontra em certa seção do magneto um ressalto, e esse ressalto, todas as vezes que ele esbarra no mecanismo, ele abre aqui, ó. O platinado está fechado, mas todas as vezes que o ressalto esbarra nessa parte, ele abre, liberando uma centelha, que nesse caso, como a chave está em off, não está liberando centelha nenhuma, né? É só uma questão de posicionamento do pistão para que você possa verificar os ajustes. E o outro detalhe interessante, que também o eixo do magneto, ele tem o braço do rotor lá no distribuidor, e esse braço tem que estar apontado para o cilindro número 1. Então vamos para o primeiro método. Inicialmente a gente vai ignorar a conexão, a maneira de ligar o sincronizador do magneto. Vamos nos concentrar aqui na determinação da posição do pistão número 1. Então o manual vai dizer quem é o pistão número 1 e qual é o método que você vai utilizar. Então esse é o primeiro método, aquele que tem um indicador de posição. Tem o outro método que a gente viu, né? Aquele que utiliza marcas de referência no flange de instalação da hélice ou marcas de referência no volante. Por isso depende muito do tipo de motor, né? Então, dependendo do tipo de motor, a linha central vai se alinhar com a referência que está no volante. A referência fica nessa parte de trás. Então, vimos aqui, só relembrando, ponto morto alto é esse, e o que tiver alinhado com essa referência central é o avanço da ignição na hora do ajuste. Então a gente já deixa frisado que avanço da ignição é uma necessidade do motor real, precisa ter avanço da ignição. A referência pode também estar no motor de partida, então o motor de partida fica aqui embaixo, em contato com o volante, olha aqui. Ó. Por isso existe uma referência no corpo do motor de partida, ele tem que se alinhar aqui com o TC, como vimos, é o ponto morto alto, qualquer marcação anterior é o avanço da ignição. Nesse momento é importante a gente se posicionar, porque o que é lado direito ou lado esquerdo do motor depende de onde você estiver posicionado. Então, você define o que é lado direito ou esquerdo do motor, estando posicionado atrás do motor. O que estiver à sua direita é lado direito, então eu tenho os pistões do lado direito e eu tenho o magneto direito. Esse R aqui é de right, direito. E o lado esquerdo, left, é aquilo que está à esquerda do observador que está atrás do motor. Então, estar atrás do motor define o que é lado direito e lado esquerdo. Isso é importante porque você tem uma cablagem para ligar no magneto esquerdo. Olha aqui, sai aqui uma fiação de uma cablagem para ligar no lado esquerdo e uma outra fiação para ligar a cablagem no lado direito. E além disso, a gente tem aqui um cabo massa, né, um cabo de terra que é ligado na massa do avião. Então essa ligação na massa do avião é feita da seguinte maneira. A gente pega esse cabo preto, ele tem também uma garra de jacaré, e ele é conectado, por exemplo, em um dos amortecedores. Né? O amortecedor está ligado na estrutura da aeronave, e aí você tem o melhor tipo de aterramento possível, aquele que liga a massa da estrutura da aeronave. Então a gente precisa instalar os magnetos que estão vindo lá da seção. Na seção, os magnetos passam por um ajuste das suas referências internas. A sincronização que nós estamos nos referindo, um ajuste interno que é feito nos dois magnetos. E isso é feito na seção. Então a gente, para não alongar muito o vídeo, a gente já considera que os magnetos que foram ajustados na seção, eles estão sendo instalados na aeronave. Então após a instalação dos magnetos, vem a instalação física do sincronizador, ou seja, ele fica desligado e a nossa preocupação agora é apenas com o aterramento, ligar a massa desses dois magnetos, ou seja, a gente vai ligar o primário desses dois magnetos na massa do avião. É importante aqui que com as luzes desligadas eu tenho aqui o botão do sincronismo em off. Bom, então foi feita a instalação física do sincronizador, né? Ele está desligado e antes de ligar, né? Antes da gente ligar o sincronizador, a gente vai até o cockpit e lá a gente vai pegar a chave de ignição e colocá-la na posição ambos. Então aqui a chave é girada de off para a posição ambos. E lembrando que a master switch continua off. Então antes de ligar o sincronizador, só repassando, olha aqui, ó, magneto esquerdo no ponto do primário, magneto direito no ponto do primário. E o cabo preto ligado à estrutura do avião, né, geralmente ali ligado no amortecedor. A gente tem já a ligação física e a segurança. Quando eu passei a chave para ambos, eu ainda estava mantendo a segurança porque eu já tinha previamente feito esse tipo de ligação. Então essa ligação é muito importante para evitar acidentes. Então agora a gente vai, de fato, ligar o magneto e levando em consideração que a gente já determinou o ponto morto alto,
com o auxílio do giro da hélice, né? Aquela localização TC, de alguma forma, de algum método, já foi determinada a posição TC. Então agora só nos resta fazer de fato a ligação do sincronizador. Então a margem de segurança aqui está boa, vou ligar o sincronizador. O que é observado de imediato quando você liga, né? Considerando que o cilindro número 1 já está no ponto morto alto, eu tenho as luzes do magneto ligadas com maior intensidade e o som de buzina vindo do sincronizador é mais alto. Então o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente gira a hélice no sentido contrário de rotação. Então existe o sentido de avanço e o sentido de recuo. O sentido de avanço é o sentido normal de giro. O sentido de recuo é aquele sentido que vai trazer para você o momento anterior ao ponto morto alto. Então, ao girar a hélice no sentido contrário, a gente observa isso aqui, ó, diminuição da intensidade da luz e diminuição do ruído que vem do sincronizador. Se você gira a hélice um pouco mais para trás, o que vai acontecer? Desligamento das luzes, né, e o som também desaparece. Aí você gira agora a hélice no sentido de avanço. Girando a hélice no sentido de avanço, você volta a ter o barulho mais reduzido, as luzes também dimerizadas, né? E quando você avança um pouco mais para frente, você aumenta a intensidade, também aumenta o ruído. Então, dessa maneira, a gente conseguiu confirmar o ponto morto alto e aquele posicionamento do pistão ligeiramente anterior ao ponto morto alto, de 25 a 35 graus antes do ponto morto superior. Dessa forma, está verificada a sincronia. Posso desligar o magneto, então, o magneto já está desligado, luzes apagadas. A ligação de segurança ainda está mantida, porque a chave de ignição está em ambos, então eu tenho que ir lá no cockpit agora, colocar a chave em off primeiro, para aí sim fazer as desconexões dos cabos do nosso sincronizador, desconexão da massa, com a total segurança. Então, magneto em off no final e a master switch, que já estava em off, permanece em off para toda a segurança. Bom, então espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Grande abraço.